Você vai usar o data show? Não. Então só. Primeiramente, o agradecimento, né, que deve ser feito. A gente se sente muito honrado, né, por ser convidado por esse dia maravilhoso, né, num lugar maravilhoso. E o tema não poderia ser outro, né? Quando a gente virou o carro ali da estradinha de chão e entrou aqui e demos de cara ali com um casarão, falei, entendi por que o tema é o que é beleza. Por isso que eles propuseram esse tema, porque a beleza ela já exala daqui do local, né? E é uma beleza bem visível, né? A gente olha para o casarão e a gente já lembra de um monte de coisa, né? Qualquer experiência que a gente já teve com casarões antigos vem na memória, é atualizada naquele momento, aquele tipo de lembrança, e a gente consegue reviver algumas experiências que nós já tivemos. A gente parou, estacionou o carro ali, né? Eu comecei a olhar em volta, aí vem a natureza, né? Cercando o casarão de uma maneira belíssima, né? Compondo ali como se fosse uma orquestra, né? Onde cada instrumento está no lugar certo, no tom certo, compondo ali uma paisagem maravilhosa, né? Então, aí que eu fui entender a proposta do tema do nosso amigo. Falei, opa, ele jogou ali a armadilha direitinho e a gente foi capturado e eu compreendi agora o porquê que ele propôs esse tema. Mas trabalhar esse assunto, né, é um assunto muito gostoso, porque todo mundo aqui já teve experiência com a beleza, né? Todo mundo aqui cai em si quando tem relação com alguma coisa bela, né? Por mais que você nunca tenha estudado filosofia estética, né, conceitos sobre o que é arte, o que não é arte, se a arte é útil, se a arte não é útil, se a arte é bela, se toda arte tem que ser bela, se a arte é questão de gosto ou não é, né? Todo mundo já teve experiência com a beleza, mesmo sem refletir sobre essas questões, né? Questões que, por vezes, o academicismo exagerado, a vida na academia, né, nas universidades, acaba apagando um pouco, né? Porque o exagero de conceito, por vezes, quando ele não tem referência com a realidade, como o Sérgio expressou muito bem aqui na palestra dele, a gente acaba se perdendo no meio das palavras, né? A gente perde a coisa mais gostosa, que é perceber a realidade como ela é, não é isso? Então, a melhor maneira de iniciar aqui a nossa fala sobre o que é a beleza, né, que esse é o tema central, é a gente trazer para a realidade mesmo, para a gente tentar começar a analisar o que é uma experiência com o belo, né? E eu vou trazer para vocês aqui 3 experiências, né, que eu tive, que eu acho que servem aí de pano de fundo ou de matéria-prima, na qual nós podemos modelar para a palestra acontecer, para a fala ser da melhor maneira possível, né? A primeira experiência foi quando eu conheci minha esposa. Aparentemente isso não tem nada a ver com o assunto, mas vocês vão perceber por que eu estou dizendo isso. A minha primeira experiência com a minha esposa foi quando eu estava no mesmo local que ela, um monte de gente nesse mesmo local, e de repente, numa virada de cabeça, eu cruzei com o olhar dela. Ela tinha um olhar diferente, assim, ela tinha um brilho. Eu vi o olhar dela e falei, caramba, que olhar bonito, né? Que beleza, o olhar, um simples olhar. O olhar se cruzou, eu falei, caramba, que coisa majestosa, maravilhosa. Na hora, algo dentro de mim, né, apareceu, eu falei, cara, eu senti uma atração. Falei, cara, que olhar belo, que coisa bonita. E, obviamente, como a história de todo mundo aqui já deve ter passado algo parecido, né, eu fui tentar conhecê-la, nós nos conhecemos, né, nos apaixonamos, né, e casamos, né. Então, logo casamos, o dia a dia do casamento foi desgastando aquela primeira beleza que eu tinha percebido com o olhar. O dia a dia, monótono, que às vezes o casamento nos prega, né, nos prende. Eu comecei a perceber o seguinte, caramba, eu não consigo mais achar beleza no olhar dela. O olhar dela, de algum modo, se perdeu. Eu não sei o que aconteceu, né? E foram momentos, assim, mais difíceis da nossa vida, onde eu não conseguia mais ver beleza na minha esposa, mas como eu sabia que o amor é uma atividade na qual você busca conhecer a alma do outro de algum modo, obviamente eu não me dei por vencido. Eu falei, poxa, se eu vi aquela beleza aquela vez, essa beleza tem que estar presente aqui de algum modo. E comecei a tentar enxergar beleza de novo na minha esposa. E essa beleza retomou e foi reatualizada na medida que eu fui conhecendo o que ela era por dentro. Existia algo dentro dela que eu não conheci nos primeiros encontros, porque eu estava apaixonado pelo brilho no olhar dela. E quando esse brilho apagou, me vi perdido, eu falei, caramba, tem que ter uma outra coisa. Da onde vem esse brilho?
E aí, conhecendo melhor a alma dela, eu comecei a perceber que certas características que ela tinha, de algum modo, me completavam. E que, obviamente, ela tinha uma beleza que não estava mais evidente na aparência, mas aparecia para mim quando eu tentava enxergar aquilo que está por baixo de toda essa aparência sensível, que era a alma dela. E tão logo nós começamos a nos conhecer melhor e perceber que um completava o outro, aquele brilho no olhar reapareceu. Aquele brilho no olhar reapareceu. Na verdade, o brilho sempre esteve lá. O que tinha acabado de acontecer é que eu estava apostando a beleza em apenas um ponto físico, material, sensível dela. Eu tinha esquecido um detalhe importante que acontece com os seres humanos. Os seres humanos, eles não são feitos apenas de olhares. Existe uma complexidade por trás, por baixo de toda aquela materialidade que eu tinha que conhecer. Então, logo, começamos a perceber que buscávamos a mesma coisa e tínhamos uma comunhão de almas, uma comunhão muito mais verdadeira, aquele brilho no olhar voltou e a beleza voltou a ser a tônica do nosso relacionamento. Essa é uma primeira experiência que eu quero que vocês guardem na memória e já a gente volta nela. Uma segunda experiência foi quando eu, pela primeira vez, hoje eu moro ali no Monte Castelo, em Volta Redonda, pela primeira vez que eu morando no apartamento, sempre morei em casa, e o meu apartamento ele tem uma sacada, né? Uma sacada assim que dá para o bairro, só que como não tem nenhum arranha-céu, nenhum prédio em frente ao meu, eu tenho uma visão privilegiada do céu. Então, todos os dias eu curto o pôr do sol maravilhoso. E eu lembro o primeiro pôr do sol que eu vi da sacada do apartamento que eu moro hoje. É um pôr do sol lindo. Você tinha um sol no horizonte, o céu fica meio avermelhado, parecendo realmente uma pintura magnífica, né? Então logo eu vi aquilo, eu falei, caramba, é isso aqui que é a beleza. Aí eu olhei para o lado, do lado da sacada, tinha um cachorro. O cachorro estava impassível contra o pôr do sol. O cachorro estava deitado e dormindo, não ligando para o pôr do sol, né? Aí eu comecei a refletir, tentar pensar sobre aquilo, né? E percebi, caramba, o cachorro está percebendo, está perdendo a possibilidade de contemplar esse pôr do sol. Mas será que ele pode contemplar esse pôr do sol? Né? Me fiz essa pergunta e guardei essa experiência também na minha gavetinha da memória. Tá? E a terceira experiência, né? A terceira experiência foi a experiência que eu tive com as Sagradas Escrituras. Para ser mais exato, ainda usar a palestra do Sérgio, é aquilo que está escrito no livro do Gênesis. Depois que Deus criou tudo, ele viu que era bom. Depois que Deus criou tudo, ele viu que era bom. Se vocês observarem essas três experiências, uma de leitura, né, das Sagradas Escrituras, uma outra de um pôr do sol, e uma outra com a minha esposa, vocês vão perceber que eu acabei explicando três aspectos diferentes de coisas que alimentam o ser humano. Quais são essas três coisas? Na questão da minha esposa foi que eu tive um reflexo da beleza, perdi esse reflexo, depois recuperei. Eu pude falar no final. É verdadeiro. Isso que eu sinto pela minha esposa é verdadeiro. Então, na experiência com a minha esposa, a gente tem um aspecto da verdade. Cara, a verdade alimenta o homem. Na medida que eu ia confirmando pela verdade factual do relacionamento que eu tenho com a minha esposa, eu fui confirmando o amor que eu sinto por ela, eu percebi, isso é verdadeiro. Isso que está acontecendo comigo, com a minha esposa, é verdadeiro. Eu estou vendo, eu estou percebendo, uma experiência direta com a verdade. Ela está me confirmando aquela beleza que ela só tinha me dado lá no começo como uma pista, um resquício. Então logo eu fui caçando da onde era a fonte dessa beleza, eu percebi que essa beleza era verdadeira. Na segunda experiência do pôr do sol, é a beleza mesmo. Aquela composição do pôr do sol maravilhosa acontecendo ali, aquilo é a beleza. Então tem o primeiro aspecto, que é a verdade, que é a confirmação do que é o meu amor pela minha esposa, e o segundo aspecto, o aspecto da beleza. E o terceiro aspecto, olha que interessante, depois que Deus criou tudo que existe, ele disse que era bom. Ele não falou belo, nem verdadeiro. Ele disse bom. Então tem também um aspecto de bem nas coisas que existem. E aí eu percebi, ou essas três experiências servem para nos mostrar isso,
que não existe alimento maior para o ser humano do que a verdade, a beleza e o bem. Percebem o que eu estou dizendo? Esses 3 exemplos, eles podem ser repetidos por cada ser humano que existe no planeta Terra. Cada ser humano que existe no planeta Terra pode perceber esses 3 aspectos, a verdade, a beleza e o bem no mundo. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Tudo que existe é constituído desses 3 elementos. Verdade, beleza e o bem. E essa constituição de todas as coisas formam o grande alimento do ser humano. No segundo exemplo do pôr do sol, quando eu olhei para o lado da sacada e o cachorro não estava contemplando o pôr do sol, uma percepção confirmada tinha acabado de acontecer. E a percepção foi a seguinte: é óbvio que o cachorro está dormindo e não está ligando para o pôr do sol. Falta nele algum aspecto que faça com que ele tenha vontade de bem, verdade e beleza. O cachorro, apesar dele ser feito dentro dessa realidade que é constituída por essas 3 coisas, falta para ele o desejo daquilo que é bom, verdadeiro e belo, que obviamente só o ser humano tem. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a beleza é um aspecto da realidade que só ganha sentido quando unido a 2 outros aspectos da realidade, o bem e a verdade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó, não há chance da beleza ser má e não há chance da beleza ser falsa. Se algo tem a característica de ser mal, ou seja, a negação do bem, ou ser falso, a negação da verdade, pode apostar todo o seu dinheiro nisso. Também não será belo. Percebem o que eu estou dizendo? Então a beleza, a verdade e o bem, ela só tem atualidade na realidade, ou seja, essas 3 coisas só se atualizam na realidade quando estão juntas. Separadas, elas não conseguem se atualizar. Se qualquer pessoa disser, no auge da sua arrogância, que está compondo uma obra que pretende ser apenas verdadeira, mas não bela e não boa, ela também não pode ser verdadeira. Percebem a questão? Então são características interdependentes que estão distribuídas no mundo. Né? Só que a questão maior ainda não é essa. A questão maior é a seguinte: por que o mundo é constituído dessas 3 coisas? Por que quando eu olho assim para o mundo, eu sempre consigo perceber esses 3 aspectos? Por que existem coisas boas, verdadeiras e belas? Uma primeira percepção, uma primeira resposta, melhor dizendo, para essa pergunta é nós tentarmos entender como é que nós percebemos essas 3 coisas. Como é que o ser humano percebe essas 3 coisas espalhadas no mundo? O ser humano percebe essas 3 coisas espalhadas no mundo por uma característica que só ele tem e os outros seres que compõem a realidade, mesmo com vida, não possuem. E aí nós começamos a perceber que essa realidade, ela não funciona e ela não existe pelo mero acaso de circunstâncias. Essa realidade que nos cerca, ela possui uma ordem. Uma ordem. Como é que eu sei disso? Simples. Para eu reconhecer o bem, eu tenho que perceber uma ordem. Para eu reconhecer a beleza, eu tenho que perceber uma ordem. Para eu reconhecer uma verdade, eu tenho que perceber uma ordem. E o que é uma ordem? O que é uma ordem? Uma ordem é uma composição de múltiplas coisas que se relacionam entre si, nas quais cada coisa é causa ou efeito da outra. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se eu planto uma semente de qualquer fruto num terreno que tenha nutrientes, luz solar, né, umidade, o pé que vai nascer ali vai obedecer à ordem depositada na semente daquele fruto. Percebem? Não vai nascer uma outra coisa fora dessa ordem. Ou ainda,
se eu estou andando na rua e vejo um cachorro dormindo, eu consigo prever mais ou menos os movimentos do cão, porque esse cão possui uma ordem interna que ele não pode desobedecer. Ele vai levantar, vai latir, vai avançar em mim, vai fugir de mim, vai voltar a dormir. Agora, ele não vai sair voando. O cachorro também não vai começar a miar. O cachorro também não vai resolver, sei lá, problemas matemáticos. Por um motivo muito simples. Essas ações não pertencem à ordem interna daquele ser, daquele animal, que é o cachorro. Essa ordem interna, que o Sérgio chamou muito bem de natureza na palestra dele, não só está presente em todas as coisas, mas também está presente em todo o panorama. Em todo o panorama. Quando nós observamos essas músicas belíssimas que o nosso amigo colocou ali para nós acompanharmos, vocês perceberem bem, a beleza da música ela vem de uma ordem que não está depositada na ordem de um instrumento apenas, mas da composição de toda a orquestra. Isso é análogo a toda a realidade. A realidade inteira é uma orquestra, onde cada coisinha não está desligada da outra. Há uma ordem não só em cada coisa, percebem? Mas há uma ordem no todo. Essa ordem só o ser humano pode perceber, porque só o ser humano possui aquilo que nós chamamos de intelecto, inteligência, logos. O homem possui um aspecto dentro dele que você não consegue achar nos outros seres. Aliás, a própria ordenação dos seres é uma ordenação hierárquica muito bem posta e colocada. Não sei se vocês já perceberam isso. Por exemplo, quando eu olho para a realidade, natural à minha volta, a primeira coisa que eu percebo são seres sem vidas. Por exemplo, os minerais, as rochas, as pedras. Se vocês observarem os seres sem vida, é muito interessante. Eles só se movimentam quando um outro ser ocasiona um movimento neles. Por exemplo, uma pedra. Para uma pedra se mexer, para uma pedra se mover, ela precisa de um outro ser que a movimente. Isso caracteriza seres que não têm vida. Os minerais não têm vida nesse sentido, mas eles fazem parte dessa composição que é a realidade. Olha que coisa impressionante. Quando você sobe um pouquinho o degrau, você começa a enxergar seres com vida, que são os vegetais. Os vegetais, se vocês observarem comparando com os minerais, eles têm uma coisinha que os minerais não possuem. Os vegetais, eles se desenvolvem, eles crescem, eles realizam um movimento interno por eles mesmos. Eles recolhem nutrientes da terra, luz solar, absorvem umidade e transforma tudo isso em crescimento. O mineral não faz isso, mas o vegetal já faz. E olha que interessante, para o vegetal existir, ele de certa forma depende também dos minerais. Então você já tem aqui uma interdependência muito interessante. Os minerais estruturando a matéria para que um ser com vida consiga transformar essa matéria em vida, podemos dizer assim. Esse processo interno que o vegetal faz, já faz o vegetal ter na escala ontológica um grau de perfeição bem superior ao mineral. Algo nele movimenta. Então a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que movimenta esse vegetal? Como é que esse vegetal consegue fazer isso, caramba? E a resposta nós encontramos na tradição filosófica. Esse vegetal faz isso que, de certa forma, ele é animado. Há um ânimo dentro dele. E quando você puxa a palavra ânima do grego para traduzir para o português, você encontra a palavra ânima, que significa alma. Já tem que ter, olha que coisa impressionante, algo imaterial movimentando aquela matéria do vegetal para fazer com que ele tenha vida. Vocês estão entendendo essa questão? Então, logo, eu observo isso nos vegetais, eu ainda tenho a possibilidade de subir mais um degrau na escala ontológica. E eu encontro o quê? Os animais. Os animais já têm um nome que deixa mais evidente ainda a vida. Animais, ânima, alma. A alma do animal, ela movimenta o corpo com uma evidência muito maior do que a própria vida do vegetal. Mas perceba o seguinte, os animais, qualquer animal, inclusive nós somos animais de algum modo,
Os animais, eles dependem de um movimento vegetal, porque eles também têm que processar os alimentos, que tem a ver com crescimento, e dependem dos minerais, né? Porque eles também têm que recolher minerais do mundo para poder transformar em crescimento. Só que além disso tudo, eles ainda têm uma outra característica que os vegetais e minerais não têm. Eles possuem desejo. Desejo. Os animais desejam. Só que eles desejam apenas aquilo que tem uma aparência apetitosa. Os animais desejam as coisas pela aparência material, pela aparência sensível. Os animais se movem pela sensibilidade. Sei lá, dá pra gente imaginar um leão olhando a sua presa, uma zebra. Perceba, o leão não sabe o que é uma zebra, mas o leão capta ali uma forma sensível, aquilo alimenta o seu imaginário, e ele então se move em direção à presa, para poder o quê? Se alimentar e satisfazer aquele desejo. O leão tem esse desejo. Cara, mas quando você sobe mais um degrau da escala e percebe o ser humano, a coisa muda muito de figura. Muda muito de figura. Você encontra os minerais no homem, seu corpo é feito de minerais, o homem precisa de minerais. O homem tem o movimento interno vegetal, porque ele tem que se desenvolver de algum modo. O homem tem os desejos animais, porque o homem também capta as coisas pela sensibilidade, não é isso? Capta as coisas pela forma sensível. Só que o homem tem um outro detalhe. Ele enxerga um aspecto que está por trás da materialidade das coisas. Esse aspecto, como o professor Sérgio bem relatou, é o intelecto, ou a inteligência. O ser humano consegue inteligir. Em outras palavras, o ser humano consegue enxergar aquilo que os animais não conseguem. Isso que o ser humano consegue enxergar nas coisas, que os animais não conseguem, nós chamamos em filosofia de forma. De forma, ou, como o Sérgio colocou muito bem, essência. Né? Então, quando o Sérgio, por exemplo, usou lá o exemplo da mesa, né? Só para a gente relembrar, para a gente partir daqui para a beleza, que é o que nos interessa. Quando a gente olha, por exemplo, para essa mesa ela tem um aspecto material, que é a madeira, um aspecto material que é a madeira, e tem um aspecto formal, que é o sentido de mesa. O homem capta não só a madeira, mas também um aspecto de mesa. E além disso tudo, ainda capta um aspecto acidental também sensível, que é a cor da mesa. Esse branco aqui, né, arranhado e sujo da mesa. O homem capta os três aspectos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: onde é que está a beleza, a verdade e o bem nessa história? A verdade, a beleza e o bem nessa história estão nesses aspectos que estão para além das coisas materiais sensíveis. Além. Além. Porque quando a gente escuta essa música, não é apenas o som que faz a beleza da música. Existe um negócio por trás de todo o som, compondo numa ordem perfeita aquilo que chegou até nós, que aí sim nós podemos dar a honradez de chamar de música. Então o que é música, por exemplo? Só para a gente usar como exemplo, para a gente entender o que eu estou querendo dizer. A música é a união ordenada de sons. A música é a união ordenada de sons. Em outras palavras, é uma forma que determina os elementos sonoros. Só que essa forma eu só consigo captar com essa minha parte intelectiva. Os sentidos são apenas a porta de entrada, mas quem processa e reconhece o espírito da música, a alma da música, a forma da música, é essa minha parte intelectiva. Então a beleza, ela tem que ter esse aspecto, ela tem que estar nesse aspecto formal de tudo que existe. Percebe? Por que eu montei toda essa escala? Para perceber que se o ser humano não alimentar dentro dele uma característica essencialmente humana, intelectiva, ele passa a perceber o mundo como um animal. E aí ele não consegue se alimentar da tal beleza. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, né? Então, é necessário entender no que consiste essa beleza que está na forma de tudo que existe. No que consiste essa beleza que está na forma de tudo que existe.
beleza aparecer como forma ao nosso intelecto, 3 características devem ser atualizadas. Essa definição foi dada por Santo Tomás de Aquino de uma maneira didática exemplar. Quais são essas 3 características? A primeira, para que a forma de alguma coisa seja bela, ela tem que trazer uma noção de integridade. Integridade. O que isso significa? É impossível achar beleza em um fragmento de alguma coisa. A beleza só pode ser expressa de forma integral. Vou dar um exemplo para a gente entender esse primeiro aspecto da beleza, tá? Quando eu cheguei aqui e vi essa paisagem maravilhosa, com o casarão e a natureza em volta do casarão, eu falei, cara, como isso é belo. Perceba que a beleza não está no azul da janela, nem no branco da parede, nem no verde de uma folha. A beleza está na integralidade de todas essas partes numa ordem perfeita. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A beleza não está no material da corda do violino, da música que nós acabamos de escutar. Não está. Ela está na integralidade de todos os elementos juntos dentro de uma ordem perfeita. Então, para algo ser belo, em outras palavras, para que o nosso intelecto perceba beleza na forma das coisas, a forma das coisas tem de nos passar uma espécie de integralidade. A coisa tem que vir de maneira integral, não fragmentada. A beleza só se expressa de uma forma integral. Voltando ao exemplo da minha esposa. O olhar dela é um fragmento, é uma pista. É uma pista que tem beleza ali. Mas quando foi que a beleza foi confirmada de maneira verdadeira? Quando eu tentei conhecê-la por completo. Ela, integralmente falando, somente ela pode atuar, e sua integridade pode atualizar a beleza. Percebe? Ela me deu um gostinho pelo fragmento, mas a beleza só foi percebida por mim na integralidade da minha esposa. Ela veio para mim íntegra, com tudo junto. Aquilo faz uma composição maravilhosa. Aquilo alimenta algo dentro de mim, que é a minha parte intelectual, e fala, caramba, isso é belo. Isso é belo. É aquilo que acho que o Sérgio chegou a comentar também na primeira aula. Por vezes, né, você tem uma antipatia físico-sensível por alguém. Sei lá, a pessoa tem, sei lá, um aspecto físico que não te agrada. Você luta contra essa desagradável aparência sensível e vai conhecer a pessoa. Você começa a conhecer a pessoa, cara, a pessoa é muito interessante. Ela começa a exprimir coisas de dentro dela que vai completando o que você estava buscando. Você fala, cara, essa pessoa é bela. Aquela parte desagradável de algum aspecto sensível vai perdendo força. Porque você vai compreendendo ali uma força motriz, um nascimento da beleza que está dentro dela, que eu conheci agora. Que eu estou tentando conhecê-la por completo. Então perceba que a beleza tem esse aspecto de pegar elementos e juntar, unificar em uma coisa só. Aliás, Deus, que é a própria beleza, o próprio bem, a própria verdade, ele é um que expressa todas essas coisas fisicamente na multiplicidade do mundo. Vocês estão compreendendo? Vocês viram no último, acho que foi na última música, tem um telão lá atrás. Vocês viram a imagem do telão, como é que foi? O telão era uma câmera passando pelo universo, olhando os planetas. Vocês viram isso? Foi olhando os planetas, distribuindo os planetas e a música acontecendo. A música, você está ouvindo a música fala assim, pô, daqui a pouco ela vai chegar no ponto alto. A música tem um ponto alto, cara. E ela está caminhando nesse ponto alto e a câmera focalizando o espaço sideral. Aí daqui a pouco a câmera para de trafegar na multiplicidade do mundo e ela começa a querer unificar toda a multiplicidade, centralizando seu foco. Até que no auge da música, a câmera vai e localiza aquele local, unificando toda a complexidade do mundo naquele ponto. Não é exagero dizer que toda a eternidade da beleza, visto que Deus é a beleza, está sintetizada naquele ponto do tempo.
Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Então, para a beleza ser o que é, ela tem que ter essa característica de integrar tudo em uma coisa só. Não tem como achar beleza nos fragmentos. Tentar construir algo pretensamente belo se baseando nos fragmentos é inverter a ordem da realidade. Logo, é mentir. Logo, é produzir algo sem beleza. Professor, tem como dar exemplo? É óbvio que tem. É óbvio que tem como dar exemplos. Vou dar um exemplo de coisa que fere essa primeira característica da beleza, que é a integridade. Se vocês observarem as coisas no mundo, né, que Aristóteles chama de substância, né, vocês até citaram na outra aula, por exemplo, essa mesa que de certa forma é uma substância, é uma coisa, essa mesa é muito complexa, cara, porque ela junta vários aspectos em uma coisa só. Eu posso construir algo belo, presta atenção, eu posso construir algo belo obedecendo a mesma ordem da realidade, que é unificar tudo numa coisa só. Olha só essa mesa. Tem a madeira, tem a cor, tem a sujeira, tem a forma, tem o formato, tem a aparência sensível, tudo junto para formar essa substância. Mesa. Essas características, isso aqui é muito importante, tá? Essas características que compõem a mesa, mas que dependem da mesa para existir, como por exemplo o branco, ó, o branco não existe sozinho. O branco é sempre o branco de alguma coisa, concordam? Esse branco da mesa, nós chamamos em filosofia de acidentes. Presta atenção, nós temos substâncias e acidentes. O que é uma substância? É algo que existe por ele mesmo, unificando várias características. Exemplo, a mesa. Exemplo, Roberto Varela. Agora, o que é um acidente? Um acidente é algo que existe, mas que depende de uma substância para existir. Exemplo, a cor. Vocês estão compreendendo? Exemplo, a cor. Acidente existe, substância existe. Só que tem um detalhe. Para o acidente existir, ele depende de uma substância. Tá? Vou dar mais um exemplo só para a gente não ficar nesse lenga-lenga filosófico. Por exemplo, o tamanho. Ó, o tamanho existe, mas o tamanho é sempre o tamanho de alguma coisa. Não existe o tamanho sozinho. Para que algo seja belo, tem que ter a característica de substância. Em que sentido? Tem que unificar todos os acidentes compondo algo que a minha inteligência perceba como belo. Se eu inverter as bolas e dizer assim, olha, vamos esquecer as substâncias e vamos focar nos acidentes. Ou seja, vamos focar nos fragmentos. Não na unificação dos fragmentos. Vocês estão compreendendo? Aí eu pego, sei lá, pego um monte de tinta, né, tintas coloridas diversas, e jogo numa tela. E falo, isso é arte. Isso é arte. Um espectador honesto olhará para esse quadro e dirá o seguinte, cara, ó, sem sacanagem, isso é um monte de tinta jogada na tela. Por que é um monte de tinta jogada na tela? Porque você está prestando atenção nos acidentes, que são as cores. Vocês estão percebendo? Não há uma unificação ali segundo uma forma que transmite beleza. Então, para ser belo, você tem que ter o mesmo princípio da substância. Unificar os acidentes em uma coisa só. Se não há essa unificação, não pode ser algo belo. Vocês estão entendendo? Se a gente pegar o movimento que existe da perspectiva do que é beleza, desde a antiguidade até os dias de hoje, você vai perceber que aquilo que é considerado belo nos dias de hoje, nada mais é do que uma percepção apenas dos acidentes, dos fragmentos, e não das substâncias. Ou seja, eles estão enganando, isso não é beleza. Percebem o que eu estou dizendo? Estão focando nas partes ao invés de focar naquilo que integra as partes. Então, para ser belo, é necessário essa primeira coisa, integrar os fragmentos. Tem que ter integridade. Tem que ser algo integral, que reúne tudo. Segundo elemento, para que algo seja belo, é necessário harmonia. A harmonia. Aquilo que é belo, que integra todos os elementos, tem de estar em harmonia com as outras coisas à sua volta. Percebem o que eu estou dizendo?
eu não me apaixono, eu não tenho amor pela minha esposa apenas por ela ser unida a todos os elementos que a compõem, que é a primeira característica, mas é necessário que ela também tenha ações que estão em conformidade com o entorno, porque senão a beleza dela não aparece. Então ela tem que estar em harmonia com o entorno. O que significa estar em harmonia no entorno? Simples. Estou casado com a minha esposa. Para minha esposa constituir família comigo e eu constituir família com ela, nós temos que entender que o nosso entorno é a família. Então devemos fazer o quê? Agir como integrantes de uma família, numa harmonia. Então a beleza da minha esposa fica mais evidente quando ela é esposa, quando ela é mãe, percebe? Quando ela é aquela pessoa que tem um suporte quando eu preciso. Cara, isso é beleza, porque ela está em harmonia com o restante. Eu desejo mais a minha esposa, porque além de ser ela a união de todos os elementos, ela está em harmonia com as coisas ao redor. A beleza precisa disso. Então logo eu virei aqui o carro, vi o casarão, eu não vi só o casarão, eu vi o casarão integrando todos os elementos, mas com um pano de fundo que é a paisagem natural. Cara, se o caso... Olha que coisa interessante, né? Você vai para a cidade e vê essa arquitetura nova aí. Né? Por exemplo, a rua lá do meu pai, eu lembrei agora, né? Onde eu morei quase que a minha vida inteira, minha infância inteira. Moro ali no Conforto, bairro de Volta Redonda. Cara, cada casa é muito diferente da outra. E quando você sai, olha uma casa, quando você olha a outra, parece que é um outro mundo. Uma casa não tem harmonia com a outra. Não está integrada no todo. Aí você olha para aquilo, algo bate em você ruim. Você capta a forma, falta harmonia, você fala, cara, isso é feio. Isso é feio. Tudo bem que tem uma casa, o cara tentou fazer a casa mais bonita possível, mas caramba, o entorno está totalmente desconexo com a casa. Na hora a casa perde a beleza. Por quê? Porque para ser belo, precisa também de harmonia com o entorno. Uma consonância com o entorno. Percebe? Por exemplo, quando você olha para a música. Né? Se você perceber cada nota da música, ela pede uma outra nota para entrar em consonância para construir a música. Então a harmonia, a ordem ou o equilíbrio faz com que a composição total sempre traga o entorno, como na música. Se tivesse ali a possibilidade de mudar o som e tirar todos os instrumentos, ficar só com o instrumento, só o violino. Assim vai, ó. É bonito, cara, mas volta com a orquestra inteira, é bem mais bonito. Porque precisa dessa harmonia do entorno. Uma consonância com o entorno. E a terceira característica para algo que é belo é que a beleza precisa ser uma luz. Santo Tomás de Aquino diz que além da integridade, a harmonia, é necessária uma certa luz. A beleza tem que sempre iluminar e mostrar um caminho. Se a beleza não ilumina e não mostra um caminho, se algo não ilumina e não mostra o caminho, não pode ser considerado belo. A escuridão nos traz uma coisa ruim. O nosso intelecto não enxerga. A escuridão faz com que você fique perdido. Então, se a arte não ilumina, ela, na verdade, coloca o homem em uma perdição. O homem não se localiza. Portanto, aquilo não é belo. O feio é escuro por natureza. É treva. Porque não ilumina o intelecto. Então, além dessas duas primeiras características, algo belo tem, de certa forma, iluminar. Porque é da capacidade humana querer enxergar as formas com o intelecto. Se algo não ilumina, não pode ser considerado obra de arte. Né? Vamos dar um exemplo para a gente tentar entender essas três características da beleza. Né? Há um tempo atrás, teve uma obra de arte que ficou famosa, muito mais pelo fato de não ser obra de arte do que por outra coisa, que foi uma peça teatral, que eles chamaram de musical, né? Um teatro musical. Não sei se vocês conheceram, lembraram dessa história, aconteceu uns 4 anos atrás, aconteceu acho que no Teatro de São Paulo, chamado Macaquinhos. Não sei se vocês viram. A peça teatral
eram os atores nus, né? Eles ficavam em círculos. De 4. De 4 em círculo. E eles, de certa forma, tentavam fomentar ali no público que estava vendo a questão do desejo puramente animal, né? Tudo voltado à questão do desejo sexual, e o sexo, se ele não está ordenado por essa parte intelectiva do homem que visa a beleza, ele perde, né, a sua finalidade humana principal, que é o amor, e acaba sendo rebaixado ao animal. Então eles começaram a fazer aquilo. Se vocês observarem aquilo ali que eles chamaram de obra de arte, você não vai encontrar essas 3 características. Não vai encontrar de maneira alguma. Primeiro, na expressão de um bacanal ou uma orgia, você não pode ter de forma alguma algo íntegro. Porque até para o sexo ser ordenado, o desejo sexual ser ordenado para a prática sexual, precisa ser íntegro, tem que ter uma integração. Ali não tinha uma integração, porque era desordem pela desordem, movida pelo desejo animal. Você também não tinha, de forma alguma, uma harmonia. Porque tão logo você chegava, imagino eu, como espectador, a sua reação foi assim, nossa, tem algo errado aí. Não está em harmonia com o entorno. E o terceiro é que não traz luz. O meu intelecto não passa a enxergar melhor por conta daquela obra que eu estou presenciando. Né? Se você pega, sei lá, um quadro do Pollock, né? No qual são obras gigantescas, são quadros gigantescos, onde ele joga ao acaso tintas no quadro. Se você observar bem, as 3 coisas não estão ali presentes. Né? Não tem uma integridade, porque é a reunião de fragmentos sem ordem, não tem uma harmonia com o entorno, então logo você chega, a sua inteligência não capta uma forma daquilo, então não tem harmonia com aquilo que você quer perceber e não traz luz. A sua razão não enxerga, a sua inteligência só consegue enxergar aquilo que tem forma ordenada. Então o que está acontecendo nos dias de hoje? Nos dias de hoje, você tem uma promoção ostensiva daquilo que não é belo, com a finalidade de destruir esse senso estético e intelectivo do ser humano, de perceber essas 3 coisas na forma de tudo que existe. Destruindo esse aspecto humano de buscar essas 3 características na beleza, você está rebaixando o homem ao degrau inferior da escala ontológica, que é o animal. Então nós passamos a viver como animal por não conseguir vislumbrar mais a beleza. A beleza alimenta o homem nesse sentido. E quando você passa para as obras de arte, além de terem esses 3 elementos, ela também tem que ter, dentro da sua forma material, algo acabado, algo finalizado, que o seu intelecto capta a forma e se alimenta daquilo para sempre. Como se aquilo carimbasse a sua alma e você fosse transformado por aquela obra. Né? Então logo o nosso amigo colocou aqui a orquestra tocando, todo mundo já escutou aquela música pelo menos uma vez na vida, aquela marca na alma veio à tona. Por quê? Porque é uma arte acabada. A obra de arte tem que estar acabada, ela tem que estar determinada, percebida de modo que ela grude na sua alma e sempre se atualize quando uma memória for despertada. Né? Uma boa maneira de você separar e diferenciar uma obra de arte que visa a beleza, por exemplo, de uma obra filosófica, é que uma obra filosófica é sempre inacabada. Né? Quando você vai ler filosofia, né? Você lê a filosofia, existem várias ideias que não estão presentes no livro e que você acaba percebendo com o seu intelecto de uma outra maneira. A obra de arte não. A obra de arte ela é determinada por um fim, ela tem uma finalidade muito bem clara e ela se finaliza nela própria. Então você entra em contato com a obra de arte, ela marca a sua alma e aquilo lá nunca mais sai de você. Porque a obra de arte é acabada. Todo artista, ele termina a sua obra. Ah, mas existem obras inacabadas. Não, mas a obra inacabada é só no nome, porque ela foi acabada naquilo ali. É uma obra de arte. Né? Então a obra de arte que visa a beleza, visa transmitir a beleza para o homem, nada mais é do que uma forma acabada do homem imitando Deus. O que é o mundo? Que é a grande criação divina. O mundo é uma obra acabada, determinada por Deus. É um conjunto integral. Quando o homem produz uma obra de arte visando a beleza, ele está imitando Deus.
transformando naquele momento da obra de arte, quando a obra de arte acontece com o movimento no tempo, algo também determinado, que carimbe a nossa alma desse modo. Então, a beleza, a verdade e o bem são expressões de Deus na materialidade do mundo. Então, o mundo material expõe uma forma que nosso intelecto capta essas características divinas. E quando o homem produz uma obra de arte, o homem imita Deus. O homem imita a criação. O homem imita a criação com algo produzido que entra em consonância com o próprio universo, que é a criação divina. Então, por que o homem precisa da beleza? Para se tornar cada vez mais ser humano. Para que ele consiga cada vez mais se alimentar das três coisas que foram feitas para ele: o bem, a verdade e a beleza. Imitar Deus significa produzir coisas que entrem em consonância, em harmonia com o próprio universo, contribuindo com a própria ação de Deus no mundo. Percebem? Quando a gente trabalhou aqui a questão da primeira palestra do Sérgio, né, e algumas perguntas surgiram, a gente percebe que nós, por vezes, entramos em desespero porque a gente olha para o mundo e parece que não tem saída. Mas se a gente tentar perceber o mundo por esse ângulo criativo de Deus, onde a beleza é expressa no mundo, onde a harmonia, a integralidade do mundo e a luz estão presentes em todas as coisas, nós começamos a alimentar um fio de esperança. Então, talvez, uma das saídas para esse desespero que nós estamos vivendo, onde a gente olha para o lado e parece não haver fim, esse sofrimento, né? Onde tudo parece que está se fechando, onde o labirinto a gente não encontra saída, talvez uma das saídas seja a busca pela beleza. Tentar resguardar, sair da batalha da feiura do mundo e buscar aquilo que, de certa forma, é belo e que ainda resta. Percebe? Então, eu gostaria de trazer essas ideias para vocês. Eu não sei se eu fui claro, tentei ser didático aqui o máximo possível e ordenar as ideias. Se tiverem perguntas, eu acho que a gente pode alimentar, talvez, a palestra com perguntas, se for o caso. A gente vê hoje, né, professor, o chamado culto à feiura, né? Até mesmo empresas de cosméticos, de roupas, enfim, essas que mostram normalmente pessoas nas propagandas, né? A gente vê que tem tido uma guinada por descaracterizar a figura do ser humano e imbuir ali cenários feios. É o culto à feiura. Esses dias eu vi no Twitter, colocaram uma foto lá de um tênis, até não sei quem viu aí da questão da Nike, né, com sangue. E colocaram lá também a caixa do tênis, uma coisa assim muito feia. E uma pessoa escreveu, esse é o futuro, eu esqueci a palavra certa. É como se fosse o futuro da indústria de cosméticos, de vestuário, de calçado. E a gente percebe então que é um verdadeiro culto à feiura. Exato. Eu acho que eles têm, sei lá, me parece que a beleza, né, quanto colocada na palestra, é como se fosse a cruz, né, e eles o diabo. Assim, uma coisa que não pode se conectar, eles sentem horror daquilo, sei lá, deve queimar a vista deles. Na minha ignorância em relação a esse tema, porque na verdade eu nunca me aprofundei sobre ele, embora eu tenha alguns livros que tratam desse tema, assim, a gente sempre, entre aspas, aprendeu que isso é relativo, que a beleza é algo relativo. Na verdade, assim, existe um subjetivismo, né? Não é uma coisa, não tem, até os padrões para você narrou aí, né, da harmonia, etc. Mas na verdade existem certas músicas, por exemplo, Madeleine Perrot, eu acho bonito, mas tem gente que acha Também escuta. Então eu acho que cria uma certa dificuldade em Muito boa essa pergunta, essa colocação. Verificar qual é o limite, né? O que é uma beleza de alta cultura, não sei lá. Boa. Eu acho que complementa o comentário também do nosso amigo. O que acontece? A beleza é subjetiva ou objetiva? Tá?
define o que é objetivo e o que é subjetivo, né? Se você pegar, por exemplo, o movimento dos grandes pensadores para tentar entender essa questão da beleza, você vê que durante a Antiguidade grega e até o final da Idade Média, é claro e nítido o seguinte: olha, existe o mundo, existe a realidade tem uma ordem, cada coisa tem uma ordem própria, e cada coisa com a sua ordem própria compõe um quadro no qual, quando se o seu intelecto estiver limpo e tentar perceber isso, você consegue perceber a beleza. Beleza, tá claro, a beleza é objetivo. Percebe? Eu, enquanto indivíduo humano, percebi o belo no objeto, portanto é objetivo. Quando você passa ali pelo Renascimento e tem ali o início da modernidade, você tem alguns pensadores que provocaram uma cisão com essa ideia e começaram a levantar a hipótese da beleza ser subjetiva. Lembrando sempre que essa questão do subjetivismo da beleza existe desde a Antiguidade grega, mas não era a principal voz. A principal voz se torna realmente na modernidade. Existe um pensador que abriu a modernidade, chamado René Descartes, né, que ele sintetizou toda a sua filosofia numa ideia, numa frase que todo mundo já deve ter escutado aqui, que é penso, logo existo. Penso, logo existo. O que ele quer dizer com isso no final das contas? Ele quer dizer o seguinte: olha, eu não existo porque eu faço parte da natureza, como acreditavam os gregos. Eu também não existo porque Deus me criou, como acreditavam os medievais. Eu existo porque eu penso. Então, o que ele acabou de fazer? Ele colocou o pensamento humano no centro de tudo, inaugurando ali um antropocentrismo mesmo, colocando o homem no centro de tudo, dizendo o seguinte: olha, natureza é algo que a gente tem que utilizar a nosso bel prazer. E Deus, olha, vamos tirar esse negócio de Deus da filosofia, porque está atrapalhando tudo. Está atrapalhando demais. Deus é algo que eu não posso ver. Deus é algo que não é tão evidente na materialidade das coisas. Então, tira isso. Vamos ficar apenas com o pensamento, com o raciocínio. Criando ali um movimento que nós chamamos hoje, podemos chamar sem medo de errado, subjetivismo. E aí, obviamente, a arte vai perdendo a sua objetividade a partir desse momento do pensamento cartesiano. Porque o que começa a acontecer? Bem, se a verdade de tudo é produzida pelo meu pensamento, então a partir de agora, eu também vou avaliar a arte somente pelo meu pensamento. As características da arte, olha, não importam tanto. Porque agora eu vou avaliar a arte de acordo com aquilo que eu penso sobre ela. Subjetivismo vem de sujeito, então o sujeito agora avaliando a arte pelo seu juízo de gosto, para usar também Kant, um outro grande filósofo moderno. Só que a grande questão é a seguinte: peraí, então você está dizendo que o belo é subjetivo? Você está dizendo que o belo depende do gosto? O que de novo a modernidade está fazendo? Está fazendo aquilo que eu coloquei no início da minha fala. Está tirando a substância das coisas, pegando os acidentes fragmentados e reconstruindo esses fragmentos na minha cabeça. Entende? Modulando esses fragmentos de acordo com o meu bel prazer. Só que qual é o problema dessa avaliação estética do que é belo? O problema é que isso que eles estão fazendo, tentando buscar o que é belo pelo prazer subjetivo, é mais ou menos o que os animais fazem, que é desejar apenas aquilo que traz prazer. Repito, quando o leão vai caçar uma zebra, ele vai caçar uma zebra porque ele tem na memória dele, retido, o gosto da carne, e ele relaciona aquilo com a aparência sensível da zebra. Então ele vai lá e caça. Percebe? Ele não está preocupado como ele vai matar a zebra, se é de uma maneira cruel ou não. Ele não está preocupado na questão do bem, da moral. Ele não está preocupado de saber o que é a zebra, então ele também não está preocupado com a verdade. E a beleza da zebra, nossa senhora, não tem nada a ver. Ele não enxerga a beleza das listas justamente postas na pele da zebra como algo que pode ser belo. Não, ele simplesmente vai e caça sob o prazer. A avaliação de um animal é pelo prazer, é pelo desejo. Então quando você traz essa noção moderna de que a beleza é subjetiva e depende do gosto de cada um, você está perdendo a experiência real com a beleza, que é objetiva. Porque a função da beleza não é trazer um prazer subjetivo, mas é satisfazer a parte mais alta que existe em mim, que é o meu intelecto. Se aquilo que eu chamo de arte me animaliza,
Então aquilo não pode ser belo. A beleza não me animaliza. A beleza me humaniza. Percebe? Eu acho interessante, né? O Kant diz assim, olha, a arte é avaliada pelo juízo de gosto. As pessoas repetem isso com muita força na academia. Faculdade de Filosofia, eles repetem isso toda hora. Mas tão logo eles repetem isso, eles marcam um dia para se encontrar, fazer uma conferência sobre arte, para entrar num consenso sobre o que é belo e o que não é. Entende? Mas que história é essa daí? Hipocrisia. Exatamente. Porque, na verdade, eles estão se enganando. É mentira o que eles estão dizendo. Eles sabem que a beleza é objetiva. Mas peraí, subjetiva como? Tem que ter algo. Até para me causar prazer, esse algo é o objeto, caramba. É ele que é a raiz, ele que fornece a beleza, num primeiro momento. Não sei se vocês estão compreendendo. Por exemplo, eu escutei muito, antes da sua pergunta, eu escutei muito rock and roll na minha época, né? O Sérgio falou lá da época, falou, não, na minha época de faculdade, nossa senhora, era terrível. Eu estudava lá Nietzsche, Foucault, Deleuze, eu estudei com ele, conheci o Sérgio na faculdade, os dois perdidos. Eu estudava música pra caramba, cheio de Foucault, Deleuze, Nietzsche na cabeça. O Nietzsche, cara, o Nietzsche é incrível, olha que interessante, o Nietzsche diz assim, olha, tudo é caos. Essa ordem é apenas uma aparência das coisas, ele inverte. Olha que interessante, ele fala assim, ó, a realidade é governada por Dionísio e Apolo. Dionísio, deus da uva, né, da loucura, da desordem. Ele é a essência. Enquanto que Apolo é o deus da beleza e da harmonia. É a aparência. A verdadeira beleza está no caos, na tragédia. Olha só que loucura, né? O Nietzsche, o que ele fez? Ele congelou a realidade, artificializou um conceito e disse, tudo é caos. Ele trouxe uma ordem para o mundo. Que ordem que ele trouxe? Tudo é caos. Agora, quando você pergunta para um grego antigo, para um medieval, ele vai dizer o seguinte, não, cara, olha, tem uma ordem por baixo de tudo, mas às vezes realmente o mundo parece um caos. O grego e o medieval assimilam do mundo toda a sua complexidade. O Nietzsche não. O Nietzsche ele quer acabar com a complexidade do mundo, reduzindo tudo ao caos, percebem? Ele fala que a ordem é apenas uma aparência. É igual quando você conversa também com um marxista, é incrível. Um dia desse estava debatendo, falou assim, cara, não tem beleza na arquitetura baseada no marxismo. A mente revolucionária não visa beleza. Vocês podem perceber a arquitetura, cara, dos países que tiveram a experiência do socialismo / comunismo. É impressionante como a feiura impera. Ele bateu na tecla. Não! Que isso? A arte baseada nas ideias de Marx também tem lá sua beleza. Eu falei, cara, você não conhece Marx. Para Marx a beleza, cara, é exatamente aquilo que te aliena. Aliás, é por isso que eles preferem a feiura. Que a feiura, segundo eles, é mais real, já que eles são materialistas. Não tem essa forma invisível aos sentidos, percebe? Não tem essa forma percebida pelo intelecto. Então, até para você explicar para o cara que a arte baseada no marxismo tenha lá a sua feiura, você tem que ensinar para ele primeiro Marx. Porque ele não sabe que a beleza é considerada superestrutura em Marx. Algo que esconde a verdadeira essência, que é a injustiça social, esse caos que move o mundo. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Né? Então esse subjetivismo me parece um teatro macabro, imaginado por esses intelectuais modernos que, para tentar construir uma teoria... Para adaptar o mundo ao prazer. Exatamente. Para adaptar a complexidade do mundo na teoria que ele acabou de criar. Então ele coloca a teoria na frente da realidade. Ele pega uma tesoura imaginária, tira todas as arestas da realidade para caber a realidade na teoria que ele já tinha feito. E não tem critério nenhum. Óbvio não, o critério é o gosto. É solto. Desculpa, viu, minha querida?